Boa noite, ou bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês forem me assistir. Eu vim aqui para compartilhar historinhas com vocês. Aliás, como eu sempre faço, né? Enquanto eu fico aqui compartilhando com vocês, vou mandar aviãozinho. E já vou pedindo para vocês também mandem aviãozinho para o pessoal, principalmente quem estiver online, que puder assistir, porque as informações que eu tenho para passar, para mim, foram novidades. E eu acredito que talvez para vocês também possam ser novidades. Como eu costumo dizer, né, para todo mundo, eu sou uma buscadora. E hoje estou aqui, ó, com os meus universitários. É assim que eu chamo os meus óculos, porque como eu vou precisar fazer uma leitura, e este livro ele tem a letra bem miudinha, eu vou precisar dele para isso, tá? Então, assim, ó, em primeiro lugar, já quero começar agradecendo, gente. Muito obrigada que eu ganhei um presentão. Olha o presente que eu ganhei, gente, e é o original. Esse aqui ele é completo, tá? Então, mulheres que dançam, mulheres que correm com os lobos. Então, assim, terça-feira eu iniciei uma mesa radiônica da roda de cura xamânica e geralmente eu acabo entrando em sintonia com o campo de cada paciente que está lá no grupo, tá? E daí eu começo a sentir qual a necessidade daquele grupo, qual a necessidade de cura daquele grupo, o que precisa ser trabalhado naquele grupo, né? E daí é óbvio que eu sinto alguns mal-estar, né? Dependendo, porque a partir do momento que eu sinto o que as pessoas estão precisando, eu sei aonde é que eu tenho que atuar, eu sei onde é que eu tenho que agir e que técnica que eu vou usar ali para aquele atendimento, que no caso é a mesa radiônica da roda de cura xamânica, tá? Mas para que eu entenda cada paciente, como ele está, ou aquele grupo em si, e que eu possa levar as informações que os mestres do magnetismo e o povo xamânico trazem para mim, a informação é essa, é o meu sentir. E daí é sempre desconforto, né? Porque quando a gente sente as dores de outra pessoa, principalmente quando ela ativa os nossos gatilhos ou que elas ressoam com as nossas dores, a gente começa a sentir como realmente estivesse acontecendo com a gente, né? E daí eu saio em busca de respostas. E eu ganhei esse presente aqui, gente, faz o que? Umas 3 semanas já que eu ganhei ele. E, claro, era algo que eu já queria há muito tempo. Eu queria ter comprado este livro, né? E, enfim, fui adiando e acabei ganhando de presente. E ele não estava na minha cabeceira. Ele estava dormindo comigo ao lado da minha cama, no travesseiro do lado, para vocês entenderem assim, ó, o quanto talvez eu estava sendo preparada para começar a ler, né? E daí, lembra que eu falei segunda-feira sobre Éris e sobre Quiron? Sobre as energias, né, da lua cheia em Áries e tudo mais. Então, assim, ó, eu já sinto, amanhã, né, que inicia, né? Dia 29/9 de 2023, mas a gente também já sabe que esse movimento astral já está acontecendo, que o ápice dessas energias de Eros e Quiron e lua cheia em Áries, a gente sabe que o ápice dela é a partir de amanhã, mas isso já está acontecendo, né? Então quem tem essa sensibilidade mais aflorada acaba percebendo antes e até depois. Então eu estava sentindo alguns desconfortos e daí me veio, espera, se a Áries é a deusa da manipulação e é a deusa da discórdia e Quiron é o curador, então eu vou pesquisar sobre Quiron.
né? Porque a informação vai estar com ele, então eu vou fazer pesquisa sobre Quiron. E daí eu olhei para o livro e daí eu digo, será que tem alguma informação sobre Quiron aqui? E comecei a olhar os tópicos, tá? Índice. Gente, eu dificilmente leio um livro do começo ao fim, geralmente é por partes, tá? É tipo igual o Jack o Estripador, eu vou por partes. Que horror essa comparação. E daí, ok, peguei 3 tópicos, tá, gente? E assim, ó, o título realmente tinha a ver com o conteúdo. Os outros 2 tópicos, eu vou fazer outros 2 vídeos para falar sobre ele, porque o que eu quero falar agora sobre vocês eu encontrei Quiron, eu encontrei o sentido dele, que é o curador, né? Que é ser o curador. Então eu encontrei algumas respostas, algumas situações, alguns exemplos para levar para aquele grupo e trazer aqui para vocês esclarecimentos sobre cura. Qual é o título? Dependência. E daí eu vou ler para vocês, e daí eu vou, a cada frase, quando eu sentir necessidade de ir explicando, eu vou explicando, tá? Então, começa contando sobre a menina dos sapatinhos vermelhos. Lembram que a menina era apaixonada pelos sapatinhos vermelhos? E ela desejava muito, e ela era bailarina, né? Ela desejava muito. Acontece que quando ela vestia o sapatinho vermelho, ela dançava compulsivamente, mesmo que ela estava exausta por causa dos sapatinhos que dançavam o tempo todo, mesmo ela querendo parar, ela pedindo para parar, os sapatinhos não paravam. Então, apesar dela amar dançar, ela gostar de dançar, e ela amar aquele sapatinho que era lindo, que era algo que ela queria realmente, aquilo acabou se tornando uma doença para ela, né? Um mal, né? Aparentemente era um bem que acabou virando um mal. Então a história começa falando sobre essa menina. Gente, assim, ó, eu recomendo que homens leiam também este livro, porque este livro fala sobre a cura das energias masculinas e femininas. E todos nós somos dotados de energia masculina e feminina. A gente é 50%, tá? Os homens é 50% masculino, 50% feminino. É energia. Então, e essas energias que a gente adquiriu da nossa ancestralidade, essas informações, elas vieram de alguma forma contaminada, né? Elas vieram com dores, elas vieram com traumas. Então, a nossa ancestralidade já foi curada. Eles já estão em outro plano, né? Então, eles já foram atendidos, já foram esclarecidos e já estão curados. Agora, cabe a nós que estamos aqui ainda encarnados, de forma consciencial, um passando informação para o outro e cada um buscando a cura para si. Então, vou começar a ler, tá? A dependência é um dos tópicos, não sei qual é o capítulo. A página é a 282, tá? Não, eu ia ler um outro ali, mas o outro título ali, mas eu tô com receio de que não seja um capítulo em si, tá? Então vamos lá. A dependência. Não é a alegria da vida que mata o espírito da menina na história dos sapatinhos vermelhos. Não é a alegria da vida, é a sua falta, ou seja, é a falta da alegria. Quando a mulher não tem consciência da própria privação, das consequências do uso de veículos e substâncias mortíferas, ela está dançando sem parar. Sejam eles os negativismos, os relacionamentos infelizes, as situações de exploração, sejam eles as drogas ou o álcool. Eles são como os sapatos vermelhos e
dificílimo livrar a pessoa deles depois que eles se instalaram. Nessa dependência compensatória dos excessos, a velha senhora da psique desempenha um papel importantíssimo. Ela foi cega como ela só. Agora adoece, fica imóvel, deixando um perfeito vazio na psique. Agora não há mais ninguém para dar uns conselhos à psique desvairada. A velha senhora acaba morrendo mesmo, não deixando absolutamente nenhum local seguro na psique. E a menina dança. A princípio, ela vira os olhos de êxtase, mas logo, quando os sapatos a deixam exausta de tanto dançar, seus olhos viram de horror. Dentro da psique selvagem estão os instintos de sobrevivência mais ferozes de cada mulher. No entanto, a menos que ela pratique sua liberdade interna e externa com regularidade, a submissão, a passividade e o tempo passado no cativeiro embotam seus dons inatos de visão, de percepção, confiança e outros, aqueles de que ela precisa para ser independente. Ou seja, quanto mais tempo a gente está no relacionamento tóxico, e eu não estou falando só de mulheres, eu estou falando que tem homens que também, né, experienciam relacionamentos tóxicos, né, com outros homens ou com outras mulheres. Então, quanto mais tempo a gente se permite ficar naquele relacionamento, mais toxina o nosso corpo vai produzindo, e por incrível que pareça, até mesmo depois do fim desse relacionamento, se a gente não buscar um tratamento, a gente volta a entrar em novos relacionamentos, onde as outras pessoas praticam os mesmos atos que o parceiro anterior, que a parceira anterior praticava, porque acabou se tornando um vício. Deixa eu explicar então um pouquinho antes de eu ir adiante, tá? Vou usar o exemplo do álcool, tá? A pessoa começa a beber socialmente, vai aumentando a dose e, não, hoje eu quero beber porque eu estou feliz, amanhã eu quero beber porque eu estou triste, depois de amanhã eu quero beber porque eu quero relaxar. E assim vai indo e vai aumentando cada vez mais as doses. Ô, meu amor, te amo também, querido, obrigada por estar aqui. E o nosso corpo vai se habituando àquela toxina diária e àquela quantidade. E dependendo como o nosso mal ele é emocional ou mental, né? Pode ser uma doença da mente, eu desconheço essa informação, assim como eu desconheci essa informação. Então eu acabo achando que estou fazendo um bem para mim, ingerindo, me livrando, né, daquele sentimento de dor, de angústia, enfim, e daí eu busco essas drogas como forma de... Gente, eu tô agoniada, eu tô com calor que vocês não têm noção, e eu não peguei nada para amarrar o meu cabelo, então agora eu vou ficar aqui, ó, segurando meu cabelo de vez em quando, tá? Desculpe. Deixa eu ver se eu consigo prender de alguma forma aqui. Ok. E daí o meu corpo vai se habituando àquela toxina. No processo de, quando eu identifico que eu quero me libertar daquela toxina, a gente entra num processo de limpeza, né? Que é abstinência. E assim como um álcool, assim como um cigarro, assim como uma outra droga qualquer, viver em relacionamentos tóxicos, relacionamentos difíceis, onde você não é respeitada, onde você é agredida de forma física, de forma mental, de forma emocional, onde você é impedida de ser quem você é, e você vai se submetendo
aquelas situações, porque de repente você tem medo de ficar sozinha, ou você tem medo do seu companheiro ou da sua companheira, ou você tem medo do futuro, porque às vezes aquele relacionamento vai te influenciando de uma forma, vai te dizendo, por exemplo, de que você vai morrer sozinha, sozinho, que ninguém mais vai te querer, porque você não presta, que você não é... Que a única pessoa que aceita aquela situação é o seu companheiro, a sua companheira. E a pessoa vai se permitindo, porque gosta daquela pessoa, que no começo o relacionamento era agradável e gosta daquela pessoa, e vai esperando que, era tão querido no início, era tão maravilhoso, maravilhosa lá no início, não, vou esperar, né, que essa fase ruim passe e ela volte a ser, né, aquela coisa maravilhosa que era lá no começo, e isso não acontece. Não acontece porque cada vez a pessoa vai ficando pior, vai te podando cada vez mais, vai impedindo que você se relacione com as suas amizades, seja homem ou mulher, quer te impedir de que você faça as coisas que você gostava, e às vezes é uma simples caminhada na praia, e às vezes quer te impedir até de que você saia sozinha quando a pessoa não está junto. Então, quando você se permite estar dentro desse relacionamento e começa a acreditar que aquela pessoa que você ama, ela tem razão nas coisas que elas estão falando, até que você perceba que aquele relacionamento é tóxico, que a pessoa foi te minando, foi minando a tua felicidade, foi minando a tua alegria, que você foi piorando cada vez mais com aquela relação, e você decide romper com essa relação, você precisa de um tratamento. Porque senão, o que vai acontecer? A princípio você sente isso como uma libertação. Ops, me livrei daquela pessoa, tá? Se você não entra num tratamento, que você não trate esse sentimento de, sabe, que a pessoa minou, que te invalidar, que implantou em você sentimento de carência, sentimento de solidão, sentimento de abandono, sabe? Todas essas coisas que são tóxicas, se você não buscar um tratamento, o que vai acontecer? Como você estava acostumada diariamente a receber essas informações, esses maus tratos, olha só, você volta a se relacionar com outras pessoas que te maltratam do mesmo jeito. E, lembrando, tudo isso é inconsciente, tá? E daí a pessoa diz assim, meu Deus, Terezinha, mas eu tenho um dedo podre mesmo, porque sai de um relacionamento assim, vem outro pior. Não, amor, então vamos nos tratar, ok? Vamos tratar essa situação de sentimento de abandono, sentimento de solidão, medo de ficar sozinha. Vamos tratar, porque senão o que tu vais atrair é justamente isso. E como o teu corpo produzia diariamente aquelas toxinas, e o cérebro não sabe que aquilo é ruim. Ele só sabe que o teu corpo, o teu sentimento produzia aquilo. E como o cérebro já está acostumado àquela toxina no teu corpo, com a toxina que você fabricava com os seus pensamentos, o cérebro sente falta, o teu corpo começa a sentir falta como se fosse uma desintoxicação de drogas, tá? E aí ele começa a pedir mais. Aí o que acontece? Você começa a ficar com saudade do embuste ou da embusteira. Você começa a sentir saudade. E muitas vezes tem pessoas que voltam naqueles relacionamentos com aquela pessoa, com aquela toxina. E eu digo, eu tenho uma amiga, ela voltou 8 vezes. Que bom que ela aceitou o processo de terapia. Agora ela está percebendo quanto esforço ela fez. E foram todos em vão, porque o problema não estava com ela. Então, gente, e daí eu, passando essas informações para ela, vamos tratar. Porque o que vai acontecer?
enquanto você não se curar desses sentimentos que são seus, lembra, tudo que eu sinto eu emano, e o que eu emano ele volta para mim multiplicado. Então, enquanto eu estiver me sentindo triste, me sentindo carente, me sentindo menosprezada, é o que eu vou emanar e é o que eu vou atrair. Semelhante atrai semelhante. Eu vou atrair pessoas que se sentem da mesma forma e que, para se sentir melhor, elas rebaixam as outras pessoas, elas humilham as outras pessoas, elas diminuem as outras pessoas, porque no íntimo, lá no fundo, essas pessoas se sentem inferiorizadas. Então, ao invés, como elas se sentem abandonadas, elas abandonam outras pessoas. O medo que elas têm de serem abandonadas novamente faz com que elas deem esse primeiro passo. Só que daí também elas não vivem um relacionamento com ninguém, um relacionamento duradouro, porque elas estão sempre abandonando. Qual é a outra situação de abandono? Quando eu abandono os meus sonhos, quando eu abandono os meus ideais, quando eu abandono a minha essência para caber nos sonhos de alguém, para ser aceito por alguém. Isso também é um abandono, é o autoabandono. E isso também gera em mim uma toxina tão prejudicial quanto outra droga qualquer. Ok? Entenderam por que aqui está falando sobre dependência? Então, para a gente se libertar dessa dependência, dessas toxinas, que são os relacionamentos tóxicos, eu preciso me tratar justamente daquilo que eu venho fabricando, que é ser abandonada, que é ser humilhada, que é ser rejeitada, que é me sentir menosprezada. E ou quando for homem, tá? Desculpe, eu tô me usando muito como exemplo, assim, porque eu tenho mais pacientes mulheres, tá? Então, por isso que eu tô usando mais no feminino mesmo, tá, gente? Mas isso serve para homens também. Eu já atendi alguns homens nessa situação e eu identifico muitos homens dessa situação também, né? Em relacionamentos das minhas pacientes, de minhas amigas e até de relacionamentos que eu tive também. Então, vamos lá. Continuando. Não, eu quero ler ali o parágrafo anterior, tá? Eu quero repetir. Dentro da psique selvagem estão os instintos de sobrevivência mais ferozes de cada mulher. No entanto, a menos que ela pratique sua liberdade interna e externa com regularidade, a submissão, a passividade e o tempo passado no cativeiro embotam seus dons inatos de visão, de percepção, confiança e outros, aqueles de que ela precisa para ser independente. A natureza instintiva nos diz quando basta. Ela é prudente. Tá caindo aqui o fone, gente. Peraí. Eu tô mexendo tanto no cabelo, né? Vamos lá. De novo. A natureza instintiva nos diz quando basta. Ela é prudente e protege a vida. A mulher não pode compensar toda uma vida de traição e mágoas entregando-se a excessos de prazer, de raiva ou de rejeição. Espera-se que a velha senhora na psique marque o tempo. Espera-se que ela diga quando. Nessa história, a velha senhora está liquidada, arrasada. Para nós, é às vezes difícil perceber quando estamos perdendo os nossos instintos, pois com muita frequência trata-se de um processo insidioso que não se completa num único dia, mas que se estende por longo período. Da mesma forma, a perda ou amortecimento do instinto é muitas vezes apoiada pelo ambiente cultural e, ocasionalmente, até por outras mulheres que suportam a perda do instinto como um meio de corroborar o fato de
pertencerem a uma cultura que não mantém um habitat propício à mulher natural. E daí a gente fica repetindo, oi amor, boa noite. E daí pessoas ficam repetindo, sabe, às vezes quando tu vai buscar um conselho e às vezes com as nossas mães, as nossas avós, né, e elas dizem assim, e daí tu fala, né, sobre esses maus tratos e tudo mais, e quer ver coisas que a gente ouvia, graças a Deus eu nunca ouvi isso da minha mãe, tá, mas eu ouvia quando eu era criança, por exemplo, quando alguma mulher ia falar pra mãe, né, mãe, meu marido me bate, né? Me bateu, etc e tal. Aí sabe o que ela dizia? Mas pelo menos ele não te deixa passar fome. Meu Deus, não é horrível isso? Né? Então, tudo bem ele te bater, né? Tu não tá passando fome. Ou então, algo que eu ouvi quando eu optei por me separar, né? Eu tinha 54 anos. E daí eu informei para minha mãe, mãe, eu quero que a senhora saiba por mim, não estou mais, né, não estou mais casada. Aí ela disse assim, agora, depois de velha? Então, foi algo assim, eu fui incentivada? Não fui incentivada, né, na realidade ela ainda não me incentiva, né, mas eu não posso fazer parte dessa cultura do casamento eterno, do felizes para sempre, ou até que a morte os separe. Eu não posso, porque isso estava me ferindo. E eu não incentivo pessoas a permanecerem num local onde está tóxico, onde você não está mais bem. Quem me conhece sabe das minhas buscas, né? E sabe que eu não saí de um relacionamento de 28 anos para ir para gandaia, porque eu sou vulgar ou para ter uma vida vulgar. Todo mundo sabe, né? As pessoas que me conhecem, que são próximas, sabem que eu estou buscando cada vez mais o melhor, me melhorar e sim, ter relacionamentos melhores, né? Então, entende? Para sair... entende como que isso é cultural e daí muitas vezes mulheres não apoiam outras mulheres, como às vezes a avó não apoia a neta ou mãe não apoia a filha, né? Se a filha está relatando maus tratos, a filha está relatando que ela está num relacionamento tóxico, às vezes ao invés da mãe incentivar no sentido de vamos buscar um tratamento então, né? Se o casal não quer, mas então ajudar aquela filha a buscar um relacionamento. Ou se eu percebo que a minha filha é a tóxica, ou que é o meu filho que é o tóxico da relação, tentar buscar um tratamento, tentar conversar, né? Já que eu tenho essa influência como mãe para tentar amenizar, resolver, auxiliar de alguma forma sem ser prejudicial, né? Mas o cultural, né, de que o casamento é eterno, muitas vezes fazem com que as pessoas se submetam a estar num relacionamento ruim, por causa dessa crença, né, de que o casamento é eterno, e não é. Ok, continuando, vamos lá. A dependência começa quando a mulher perde a sua vida feita à mão e cheia de significados e passa a ter uma fixação em resgatar de qualquer forma qualquer coisa que lembre essa vida. Lembra lá? No começo, era maravilhoso, era isso e aquilo. Não, isso é só um período difícil, então daqui a pouco fulano, ciclano, fulana, ciclana vai voltar a ser aquela pessoa queridinha que era no começo. E não volta, porque na realidade, com o passar dos dias, a pessoa só demonstra cada vez mais e mais quem ela realmente é. Na história, a menina insiste em tentar se reunir aos diabólicos sapatos vermelhos, muito embora eles cada vez mais a façam perder o controle. Ela perdeu seu poder de discriminação, sua capacidade de perceber a verdadeira natureza das coisas. Devido à perda da sua vitalidade original, ela se dispõe a aceitar um substituto fatal.
na psicologia analítica, diríamos que ela abdicou do self, ela abdicou de si mesmo. A dependência e a ferocidade estão relacionadas. A maioria das mulheres esteve em cativeiro pelo menos por um curto período e algumas por um tempo interminável. Algumas só foram livres no útero. Todas perdem parte do instinto durante este período. Em algumas, fica prejudicado o instinto a respeito de quem é uma boa pessoa e, com frequência, essa mulher é induzida ao erro. Em outras, a capacidade de reagir à injustiça e se vê radicalmente reduzida, e elas muitas vezes se transformam em mártires relutantes, prontas para retaliação. Não precisamos mais de mártires, não precisamos mais de curadores, nem de salvadoras, nem de guerreiras, nem de guerreiros. O planeta não precisa mais desses personagens, desses arquétipos. A gente já pode ser quem somos, natural, conforme o período da nossa criação, conforme Deus nos criou. Quanto mais natural a gente for, quanto mais a gente ouvir o nosso coração, quanto mais a gente praticar o comando do nosso coração, mais uma pessoa que está em desequilíbrio, ela já não tem uma percepção correta das próprias emoções, né? Então vamos lá. Em outra ainda, o instinto de fugir ou enfrentar é enfraquecido e elas se transformam em vítimas. A lista ainda continua. Por outro lado, a mulher em pleno uso de sua mente selvagem rejeita as convenções que não sejam propícias nem sensatas, de acordo com... Como é que eu falei ali ainda há pouco, gente? De acordo com a... Aqui fala sobre o habitat, mas não foi o habitat. As convenções sociais, né? Então, de acordo com a convenção, a mulher com a mente selvagem, que eles falam aqui, a mulher com a mente livre, a mulher que já se assumiu não como guerreira, mas como alguém que manifesta a sua força, alguém que manifesta quem ela realmente é, alguém que sabe quem realmente é, ela não faz mais parte. Então, as outras que fazem parte ainda daquele clã, que seguem aqueles padrões tóxicos, elas olham para aquela mulher como se ela fosse uma selvagem, uma rebelde. Na realidade, ela não é nem rebelde nem selvagem. Ela só está manifestando quem ela realmente é. Continuando, a dependência de substância química é uma verdadeira armadilha. Lembra? A gente está num relacionamento tóxico e a gente produz uma toxina através dos nossos sentimentos, que seja de rejeição, de abandono, de humilhações. E daí, como o nosso corpo vai fabricando isso, o cérebro acaba se acostumando e ele acha que aquilo é o ideal. Então, quando tu sai desse relacionamento tóxico, tu para de produzir aquelas toxinas e o teu cérebro sente falta. E daí ele começa a pedir novamente por aquilo e muitas vezes as pessoas voltam para aqueles relacionamentos tóxicos porque entenderam como, ai, que saudade. Ai, a pessoa diz que vai mudar. E não é só a toxina, por isso que precisa de tratamento, tá, gente? Então, vamos lá. A dependência de substância química é uma verdadeira armadilha. As drogas e o álcool são muito parecidos com um amante violento que nos trata bem a princípio e depois nos espanca. Pede desculpas, é gentil por algum tempo e de repente volta a nos espancar. A armadilha consiste em tentar ficar levando em conta o lado bom, enquanto procuramos ignorar o lado negativo. Isso está errado, nunca poderia funcionar. Aí aqui cita alguns
alguns personagens importantes, né? Janis Joplin começou também a realizar os desejos selvagens de outras pessoas. Ela assumiu uma presença arquétipa que os outros não tinham coragem suficiente para assumir. Eles aplaudiam nela a rebeldia como se ela pudesse libertá-los, sendo selvagem no lugar deles. Janis fez mais uma tentativa de se adequar antes de começar seu longo mergulho no comportamento obsessivo. Ela se juntou às fileiras de outras mulheres vigorosas, porém feridas, que se descobriram funcionando como xamãs para as massas. Elas também ficaram exaustas e caíram dos céus. Daí ele cita aqui, relata quem mais eu ouvi falar dessas aqui, né? A Billie Holiday, quem mais? Bessie Smith e Frida Kahlo. Tem outras, eu não vou falar o nome porque eu não sei se eu vou pronunciar certo, então eu prefiro não falar, tá? É triste que a vida das nossas figuras, modelos de mulheres selvagens e artísticas preferidas tenha terminado de forma trágica e prematura. Uma mulher brava não tem força suficiente para assumir, no lugar de todo mundo, um arquétipo extremamente almejado, sem entrar em colapso. Por isso que a gente não precisa mais de mártires, tá? Nem de guerreiras, nem de batalhadoras. A mulher brava está em processo de cura. Não costumamos pedir a um convalescente que carregue um piano escada acima. A mulher que está voltando precisa ter tempo para se fortalecer. Por isso a orientação de terapias, de tratamento para quem está saindo de um relacionamento tóxico ou para quem quer sair de um relacionamento tóxico. As pessoas que são apanhadas e levadas pelos sapatos vermelhos sempre começam pensando em qualquer substância da qual estejam dependentes. Representa uma forma ou outra de salvação. Às vezes, isso lhes dá uma sensação de poder fantástico ou uma falsa sensação de que tem energia para ficar acordada a noite inteira, para criar até o amanhecer, para ficar sem comer. Ou talvez a dependência permita que elas durmam sem temer demônios internos, acalme seus nervos, ajude a que elas não se importem tanto com tudo aquilo com que tanto se importam, ou talvez as ajude a não querer mais amar nem ser amada. No entanto, no final das contas, a dependência só cria, como vemos na história, uma paisagem borrada que gira com tal velocidade que no fundo não se está vivendo uma vida de verdade. A dependência é uma baba yaga enlouquecida que devora crianças perdidas e as deixa à porta do carrasco. Depois, agora, a próxima história fala sobre a casa do carrasco. Lembrando, né, que este livro é uma história após a outra, né, uma analogia após a outra, uma parábola após a outra, né? Mas eu quis pegar essa parte ali, assim como depois eu vou fazer uma outra live falando sobre os homens que choram, né? E daí já fica aqui o convite para que vocês assistam a próxima live, porque esse vai ser o outro tema. Então, entendendo que este livro aqui, o que ele traz pra gente, de forma por parábolas, por histórias, ele coloca a gente dentro de histórias que a gente experienciou e viveu, mas o foco, o propósito é que a gente se perceba em que lado que a gente está, e o que está sendo agradável ou não pra gente, e
o que não está sendo, que a gente busque se melhorar. E é isso, meus amores. Gratidão por vocês terem acompanhado desde o início. Gratidão se vocês compartilharem esta live depois que eu publicar ela. Compartilhe com outras mulheres. Compartilhe com outros homens que vocês percebem que tem a feminilidade ferida, que não tem esse equilíbrio do masculino e o feminino. Sabe, os homens das histórias antigas, os machistas, os machões, compartilhem com eles, para que eles busquem também a cura, através de encontrar o equilíbrio das duas fontes de energia, que é masculino e feminino, porque enquanto eles estiverem usando só uma das energias, eles estão igual uma balança, tá? Não está em equilíbrio, ela está capenga. Então, alguma parte da sua vida não vai estar fluindo de forma harmônica. E lembrando que o nosso propósito aqui no planeta Terra é experienciar todas as emoções. E se você experienciou um relacionamento tóxico, que tal você experienciar um relacionamento de verdade, com amorosidade, com companheirismo? Se você experimentou a pobreza e a escassez, que tal você se permitir experienciar a abundância e a riqueza? Se você experimentou a tristeza, que tal você se permitir experienciar momentos de alegria e tantos dias de alegria, tanto quanto vocês experienciaram de tristeza? Que tal, lembrando, nós vivemos num planeta que é polaridade, energias opostas, e nós vibramos diariamente essas energias, a negativa e a positiva. Perceba em você que energia que você está vibrando. Se é na negativa que te dá um desconforto, esquece o outro. É você. Se aquele sentimento, se aquela emoção, ela te traz um desconforto, procure perceber aonde está o desconforto e mude a sua vibração. Busque pelo positivo daquela história ou encerre aquela história e busque se permitir viver histórias positivas. E dentro dessa experiência do bom e do mal, do dia e da noite, da doença e da cura, do amor e do ódio, que nós somos dotados de todos esses sentimentos, que a gente acolha todos esses sentimentos, sejam eles considerados ruins ou bons, que muitas vezes as pessoas não acreditam que elas são merecedoras de bons sentimentos, de que coisas boas aconteçam na vida dela. Aqui, gente. Então, se permitam. É salutar e é divino. Então, se você já experienciou uma situação, se permite experienciar outra situação, né? Não fica alimentando tristeza, 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 abandono, 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 solidão, solidão, solidão. Não, te experimenta acolher, experimenta aceitar ser acolhida. Experimenta estar em solitude, que é você se sentir bem com você mesma em qualquer lugar, mesmo que não tenha ninguém à sua volta. Porque a solidão, gente, você pode estar rodeado de 1000 pessoas, mas quando você tem esse sentimento com você, aquelas pessoas não existem. Mesmo que estejam todos ali olhando para você, cuidando de você, querendo o seu melhor. Se você não se curou, se você não transformou essa solidão em solitude, não vai ter nenhum significado aquelas pessoas estarem à sua volta. Então, busque se conhecer, busque se trabalhar, busquem terapias, busquem conhecimento, autoconhecimento e vão se limpando das toxinas, das crenças, dos padrões
tóxicos que foram embutidos na sociedade para que seguissem padrões X ou Y ou Z e que ferra com a sua vida. Perceba em que lado que você está e em que lado que você quer ficar. E não julgue outras pessoas que estão buscando pela sua melhora, como também não julgue pessoas que estão escolhendo ficar em locais tóxicos. Dê tempo ao tempo. Você pode se colocar à disposição para auxiliar, para dar a mão, mas se a pessoa não quiser segurar na sua mão, solte e siga você o seu caminho, porque você vai encontrar outras pessoas no seu caminho que aceitarão a sua mão. Você vai aceitar outras pessoas que queiram que você ande lado a lado com ela. E daí, essa é a melhor companhia. Não é aquele que anda na frente e nos puxa, e nem aquele que está atrás de nós nos empurrando. A melhor companhia é aquela que nos convida para caminhar ao seu lado. Aquela que permite que a gente caminhe ao lado dela e que seja agradável para nós estar ao lado daquela pessoa. Então a melhor companhia é que permite lado a lado, a que quer a gente do lado, a que nós queremos do nosso lado, não a que está atrás ou a que está na frente. E é isso, meus amores, grata mais uma vez. Arroda Marruá, gratidão da Tere, e até daqui a pouco.